Caros irmãos e irmãs, a paz de Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Celebramos o segundo domingo da Páscoa. Gostaria de falar deste domingo em duas partes. Na primeira, vamos meditar sobre o Evangelho de hoje. E na segunda, vamos falar brevemente sobre a festa que a Igreja celebra neste domingo, a festa da Divina Misericórdia, tal como foi revelado e pedido por Jesus a Santa Faustina Kowalska. Meditemos em primeiro lugar sobre o Evangelho. Neste segundo domingo da Páscoa, devemos nos aprofundar no mistério da ressurreição, que é o fato central e decisivo da nossa fé. No domingo passado, vimos Jesus ressuscitar dos mortos. Hoje devemos tentar compreender o que é este mistério da ressurreição. O Evangelho de hoje nos fala de duas aparições do Senhor lá no cenáculo. Na primeira, no mesmo dia da ressurreição, faltava o apóstolo Tomé. Na segunda, 8 dias depois, no domingo seguinte, Tomé será o protagonista. Diz o Evangelho, enquanto as portas onde estavam os discípulos estavam fechadas, Jesus veio. Portanto, já se percebe que a primeira coisa que São João nos ensina é que a ressurreição consiste no misterioso fato de que Jesus de Nazaré, crucificado, morto e sepultado, voltou à vida. E antes de tudo, Jesus voltou à vida com o seu corpo transformado. O seu corpo é diferente do nosso, e o nosso será como o dele no dia da ressurreição dos mortos. Não se trata mais de uma carne fraca, cansada e sofredora. O Senhor não precisa mais descansar no barco, não tem mais sede para pedir água à samaritana, nem tem medo para pedir a Simão Pedro que o console e o acompanhe na agonia do Getsêmani. O seu corpo é um corpo glorioso, que entra no cenáculo, apesar das portas estarem fechadas, que caminha com os discípulos de Emaús sem que eles o reconheçam. Mas, ao mesmo tempo, São João deixa bem claro que se trata do mesmo corpo transformado de Jesus. Jesus veio, mostrou-lhes as mãos e o lado. Não é um fantasma. O corpo de Jesus é um corpo glorioso, mas é um corpo. O Senhor não renuncia às suas feridas, às suas chagas, pois estas agora são como medalhas de vitória, como pedras preciosas. Elas são o preço da nossa conquista. O mistério da ressurreição é fundamental para a nossa fé. Sem a ressurreição, a nossa esperança seria vazia. Por isso, Deus quis que a verdade da ressurreição fosse vista de forma visível e até palpável. E esta foi a missão da incredulidade de São Tomé. Disse ele: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, e colocar o meu dedo no lugar dos pregos e colocar a minha mão no seu lado, não acreditarei. Certamente este não é um homem que aceita na primeira conversa aquilo que ouve. E Deus permitiu que esta falta de fé de Tomé nos desse a segurança da veracidade do seu próprio corpo. Põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca-a no meu lado, disse-lhe o Senhor na segunda aparição. Jesus disse: a paz esteja convosco. Depois da ressurreição, Jesus doa os seus tesouros aos apóstolos e cumpre as promessas que lhes foram feitas. Jesus havia prometido que voltaria para os seus discípulos e agora está entre eles. Ele havia prometido que lhes daria a paz e agora, aparecendo, lhes diz 2 vezes: a paz esteja convosco. Ele tinha prometido que lhes daria alegria e agora dá-lhes a plenitude da alegria. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Ele havia prometido que os investiria numa missão e agora confia-lhes a sua própria missão. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ele havia prometido o Espírito Santo e agora dá o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Finalmente, a propósito da atitude inicial de incredulidade de Tomé e da sua seguinte fé palpada, Jesus pronuncia a última bem-aventurança que se encontra no Evangelho. Acreditaste porque me viste?
Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É a bem-aventurança que se refere a nós, meus irmãos, a nossa atitude diante da ressurreição de Jesus. Não colocamos os dedos em suas chagas, nem a mão em seu lado, mas acreditamos que ele realmente triunfou sobre a morte, ressuscitou do túmulo e derrotou Satanás, nosso adversário. Não vimos, mas acreditamos, confiando no testemunho de quem o viu ressuscitado. Nós, sem ver nem tocar, devemos fazer a mesma profissão de fé de Tomé: meu Senhor e meu Deus. A nossa fé é mais longa que as nossas mãos e vai mais longe que o nosso olhar, porque pode atravessar a história e olhar com os olhos do coração a ressurreição do Senhor, e pode subir ao mais alto do céu e contemplar Jesus no trono de Deus, e entender que Ele é nosso Senhor e nosso verdadeiro Deus. Neste dia, peçamos a Maria, nossa mãe, a mais ardente crente na ressurreição do seu Filho e a mais alegre no triunfo de Jesus, que nos conceda a fé firme dos apóstolos e a sua imensa felicidade de possuir Jesus. Caros irmãos, hoje, no segundo domingo de Páscoa, a Igreja também celebra a festa da Divina Misericórdia. E esta é a segunda coisa que gostaria de falar. O culto à Divina Misericórdia nasce das revelações de Nosso Senhor a Santa Faustina Kowalska, santa que viveu na Polônia entre os anos 1905 e 1938, morrendo à idade de apenas 33 anos. Jesus lhe apareceu muitas vezes e lhe deu essa missão: fazer uma imagem que o reproduzisse como ela o via e difundi-la no mundo inteiro. Prometo à alma que venerar esta imagem que não perecerá, dizia Nosso Senhor. Também prometo que já na terra, mas em particular na hora da morte, há vitória sobre os seus inimigos. Eu, o Senhor, a protegerei com os raios do meu coração. Feliz quem vive na sua sombra, porque a mão da justiça divina não o atingirá. Protegerei as almas que difundirão o culto à minha misericórdia por toda a sua vida. Na hora de sua morte, não serei juiz, mas salvador. A imagem de Jesus misericordioso reproduz a visão que Santa Faustina teve no dia 22 de fevereiro de 1931. Durante esta visão, Jesus expressou o desejo que se pintasse o quadro com a escritura: Jesus, eu confio em vós. A imagem representa o Cristo ressuscitado com os sinais da crucifixão nas mãos e nos pés. Do coração traspassado, não visível no quadro, saem dois raios, um vermelho e outro claro, figura da grande misericórdia de Deus que foi revelada no mistério pascal de Cristo e se atua plenamente hoje na Igreja, que nos transmite os sacramentos. A Igreja tem o papel de ser fonte na qual se buscam as graças e, no mesmo tempo, é sinal que recorda aos fiéis a necessidade de ter confiança em Deus e misericórdia ao próximo. O Papa São João Paulo II, conterrâneo de Santa Faustina e contemporâneo a ela, foi quem a beatificou, canonizou e, em maio de 2000, instituiu a festa da Divina Misericórdia para toda a Igreja, decretando que, a partir de então, o segundo domingo da Páscoa, ou seja, hoje, se passasse a chamar Domingo da Divina Misericórdia. Por meio desta apóstola da misericórdia, a irmã Faustina Kowalska, Jesus prometeu: neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das penas e culpas. Neste dia estão abertas todas as comportas divinas pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim. Meus irmãos, a misericórdia é uma daquelas virtudes que se referem ao próximo que mais recomenda a Sagrada Escritura. De fato, diz o livro dos Provérbios, o misericordioso se faz bem a si mesmo. Aquele que tem o coração duro a si mesmo se prejudica. Oséias 6,6 diz:
prefiro misericórdia ao sacrifício. Além disso, nosso Senhor nos põe como modelo de misericórdia a seu próprio Pai. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Faz também uma bem-aventurança para aqueles que a praticam. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todas as obras de caridade que podemos exercer em benefício dos demais supõem em nosso próximo a necessidade e em nós o desejo de remediá-la sob o impulso da virtude da misericórdia. Porque a misericórdia é um ato interior de caridade que nos move a exercer a beneficência, seu ato exterior mais típico e característico. Chama-se misericórdia porque o homem se compadece da miséria alheia. O nome misericórdia vem de miserum cor e significa miséria de coração. Também compaixão, que significa padecer com. Não padecer junto a alguém, mas padecer com alguém. Assumir como próprio os padecimentos do outro. Assim como Jesus Cristo, que assumiu as realidades humanas, exceto o pecado. Ele assumiu nossos pecados, não pecou, porém assumiu, porque o que não se assume não se redime. Isso nos faz entender que a misericórdia é algo mais profundo que o simples incômodo pelo outro, é padecer com o outro. Sendo a misericórdia a compaixão da miséria humana, acontece que as pessoas se doem pelos males ou misérias alheias pelo menos por dois motivos. Ou porque amam o próximo de tal maneira que seus males as afetam como se fossem próprios, ou porque o inconveniente alheio pode facilmente passar para elas, fazendo-as ficar na mesma situação. Meus irmãos, acolhamos as graças que nascem do coração de Cristo e da Igreja, que ardem em desejos de misericórdia. A chave para entender a vida e os ensinamentos de Cristo e a mesma vida da Igreja é a misericórdia. Invoquemos, portanto, com toda a confiança a Jesus misericordioso, para que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.